Chegamos aqui a mais uma fase do seu curso em vídeo de Python com programação orientada a objeto, e nesse vídeo aqui, que é a fase 7, a gente vai responder a 5 perguntas. Em primeiro lugar, e muito importante, quais são os pilares da programação orientada a objeto? Por falar em pilares, o que significa herança? O seu professor te explicou o que é herança, mas ficou um pouco confuso? Relaxa que agora você vai entender. E a gente vai explicar termos como superclasse, subclasse, generalização, especialização e, por fim, nós vamos aprender como programar o mecanismo de herança utilizando linguagem Python. Então já vai deixando o like, compartilha essa aula com a galera, porque esse conceito tem muita gente que se enrola e eu vou desenrolar sua cachola. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de programação orientada a objeto com linguagem Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à fase 7 do seu curso, onde a gente vai falar sobre herança. A gente vai dar os primeiros passos sobre o mecanismo de herança, a gente vai começar a falar sobre os pilares agora, e eu sei que talvez em alguma aula anterior eu tenha falado que o primeiro pilar que a gente vai ver é a abstração, só que me organizando aqui os conteúdos, eu senti que é mais fácil a gente falar o basicão de herança primeiro, depois a gente vai para a abstração, já é o vídeo logo em seguida, e aí explicando esse basicão de herança e logo a abstração, vai ficar mais fácil de entrar na sua cabeça. Pode confiar no tio, que o tio sabe o que está fazendo. E antes de começar tudo, eu quero deixar um recado muito importante. Acabaram de passar alguns desafios. Se você olhar na playlist completa, ó, clicando aqui em cima, você vai para a playlist completa. E se você der uma olhadinha lá, tem 7 desafios para fazer. Não faça nada dessa aula antes de realizar os 7 desafios. E não é só assistir o vídeo, não. É fazer. Porque senão lá na frente você vai falar assim, nossa, eu não tô entendendo nada, não tô conseguindo fazer nada. Se você não fez os desafios que acabaram de passar, você pulou etapas. E se você olhar lá no início do módulo, eu falei, não pule nenhum vídeo, porque lá na frente, se você se enrolar, a culpa não é minha, a culpa é tua. E logo depois desse esporro, podemos começar nossa aula, mas não antes sem um recado do nosso apoiador. Eu já falei da Faetec aqui no curso em vídeo de Python, e você já sabe que eles oferecem a grande oportunidade de mudar a vida de jovens aqui do estado do Rio de Janeiro. Só que dessa vez, quem vai dar o recado aqui não sou eu, são os próprios alunos da Faetec. Dá só uma olhada aqui. Imagine estudar de graça, aprender uma profissão e já sair pronto para o mercado de trabalho. A Faetec faz isso acontecer e está mudando vidas em toda a RJ. Nos últimos 5 anos, foram mais de 200 mil vagas abertas, 3 mil oportunidades de estágio. 15 novas unidades e 42 laboratórios de iniciação científica criados. Hoje são mais de 70 mil alunos por ano, estudando em mais de 1000 cursos gratuitos, que abrem portas e constroem futuros. E agora é a sua vez de fazer parte dessa história. As inscrições para o primeiro semestre de 2026 já estão abertas. São mais de 7.500 vagas distribuídas em mais de 70 cursos por todo o estado. Tem oportunidades para educação infantil, fundamental, média e cursos técnicos. Ensino superior e até na Le Cordon Bleu RJ, referência internacional em gastronomia. Mas fiquem ligados que as inscrições só vão até o dia 6 de novembro de 2025. Faetec, a fábrica de sonhos do GovRJ. Então, se você mora no estado do Rio de Janeiro ou conhece alguém que more, não deixa de divulgar essas informações. São cursos de extensão, médio técnico, integrado e subsequente, e também tem curso de graduação, inclusive nas áreas de tecnologia. Obrigado, Rede Faetec, pelo apoio institucional. E você, volta aí pro seu vídeo. E se você pulou o recado do apoiador, você não está ajudando a gente. Coisas que ajudam a gente. Assistir os apoiadores, deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhar as aulas com a galera e, principalmente, exercitar tudo, porque aí o maior ajudado vai ser você. E vamos começar, como eu tinha prometido anteriormente, a falar sobre os pilares. A programação orientada a objetos, dependendo do livro, dependendo da vertente que você vai estudar, considera 3 ou 4 pilares. Tem alguns livros que consideram até mais. Se você fez o curso de programação orientada a objeto mais antigo daqui, a gente considerou 3. Mas dentro desses 3, a gente falou sobre abstração, que não era um dos 3, né? Nesse curso anterior, a gente considerou encapsulamento, herança e polimorfismo. Só que agora eu acrescentei abstração para deixar tudo mais completo, considerando esse pilar. Então, o primeiro pilar que a gente vai anunciar aqui para você é o pilar da abstração, que basicamente é a capacidade de simplificar as coisas e deixar o desnecessário, o redundante para lá. Você vai ver isso logo no próximo vídeo. O próximo pilar que eu vou citar aqui é o encapsulamento. O encapsulamento ele vai proteger partes importantes do seu código. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre encapsulamento. É o terceiro pilar que a gente vai falar aqui.
na ordem nova que eu coloquei aqui na explicação. Eu só tô deixando nessa ordem que tá aqui, porque é a ordem que normalmente aparece nos livros. O próximo pilar que eu vou citar é sim a herança, que é esse pilar que a gente vai ver aqui agora, que ele trata da hierarquia dos dados. Se você souber utilizar superclasses e subclasses, fazer generalizações e especializações, teu código vai ficar mais completo. E por fim, o último pilar, que é o terror de todo mundo, mas é tranquilo, é o polimorfismo. Talvez porque o nome seja diferente, né? Um nome que dá a impressão de que é um pouquinho mais difícil, mas relaxa, lá na frente eu vou te mostrar minha teoria. O polimorfismo permite que você desempenhe, talvez, atividades de mesmo nome de formas diferentes, utilizando herança, utilizando abstração, por isso que ele é o último pilar sempre citado e é o último que a gente vai ver também. Mas o que você precisa saber agora é exatamente isso daqui. Quais são os 4 pilares? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Nessa aula, como você já deve ter visto, está até escrito no título, nós vamos falar sobre herança. O conceito de herança, que você pode ver em vários livros, é esse daqui. É um relacionamento, eu acrescentaria, é um relacionamento do tipo E1, pode até colocar aí, depois a gente vai ver isso, entre itens gerais, que são os ancestrais, e tipos mais específicos, que são os descendentes desses itens, que herdam atributos e métodos dos níveis superiores. E se você olhar isso daqui, você, caramba, e agora? Eu não entendi nada. Relaxa, eu vou simplificar para você. Mas se você, sei lá, cair numa prova para você marcar a opção que define herança, cara, algo que parece que isso daqui. Eu tenho itens superiores, que são os ascendentes, os ancestrais. Eu tenho itens inferiores, que são os descendentes ou derivados. E os derivados, os de baixo, herdam, né, ganham características dos superiores. É basicamente isso. Características e comportamentos. Esse é o conceito básico e científico de herança. Anota aí para ficar registrada a parte bonitinha, a parte técnica. E acrescenta aí na parte técnica, né, já que você está anotando, quais são as principais vantagens que a gente encontra nos livros aí também em relação à herança. E a primeira grande vantagem que eu vou colocar aqui é a reutilização de código. Isso porque, se você escreve uma classe superior bem escrito, e já você vai ver isso funcionando, você pode utilizar elas em outro projeto, você pode utilizar em outras classes internas do mesmo projeto, se você souber herdar direitinho. Então, o reuso de código geralmente é a maior vantagem citada sempre em herança. Outra grande vantagem é a organização hierárquica. Um sistema bem organizado é um sistema muito mais fácil de ler, muito mais fácil de manter, inclusive está na lista aqui. Então, a herança ela permite a hierarquização. Você vai ver que existe uma hierarquia nessa aula que você já vai ver. E como eu acabei de citar, a herança também traz facilidade de manutenção, já que o sistema ele é hierarquicamente organizado, a manutenção fica mais fácil. Se você mexer numa classe de cima, todas as de baixo são beneficiadas por essa alteração, então isso facilita bastante a manutenção. A próxima grande vantagem é a extensibilidade, que é basicamente isso que eu acabei de citar ali também, que é, quando você faz uma alteração numa classe, todas as classes que estão abaixo dela já ganham esse benefício, né? Ganham essas novas funcionalidades. E eu não preciso fazer alteração em cada um de baixo. Se eu alterei na de cima, ele é extensível, ele vai automaticamente, todas as de baixo já ganham esse upgrade. E a herança também dá suporte a polimorfismo. Não existe polimorfismo sem herança. Na grande maioria dos polimorfismos. Existe um que dá para fazer, mas a grande maioria só com herança. Então, a herança dá o suporte ao polimorfismo. Lá na frente, você vai entender melhor isso. Então, se você pegar na maioria dos livros aí de programação orientada a objeto, né, e concursos, se você está fazendo um concurso, talvez na sua prova da faculdade, na prova do colégio, tá aí, ó, precisou de vantagens do uso da herança, tá aqui citado e explicado aqui pelo tio Guanabara durante toda a aula. Anota isso no seu caderno. Isso porque essa é a base científica. Agora, vamos para a parte do Guanabara. Vamos para a parte de simplificar o negócio. Vamos parar para pensar. Olha só. Quando eu digo a palavra herança, normalmente as pessoas quando ouvem a palavra herança, lembram logo de uma coisa, já vão se referenciando a herança é o que o meu tio vai deixar para o meu sobrinho, o que meu pai vai deixar para mim, herança é o dinheiro que meu avô... Até você consegue utilizar esse termo herança para isso. Só que eu colocaria de uma outra maneira, o mesmo uso, né, a mesma palavra, polimorficamente utilizada, né, de uma outra forma. Polimorfismo é basicamente fazer de outra forma. Então eu tenho a palavra herança, que serve para dinheiro, mas que também serve para esse outro exemplo aqui que eu vou colocar, que na parte técnica, na parte de programação, faz mais sentido. Acompanha meu raciocínio aqui. Imagina um passarinho adulto macho, e ele vai se juntar com uma passarinha, um pássaro fêmea. E aí eles vão ter um filhotinho, e esse filhotinho é filho deles, óbvio. E aí, normalmente, quando a gente tem filhos, né, quando pessoas, animais, né, enfim, tem filhotes, tem filhos, esses filhos ganham características principalmente dos pais. Então, nesse exemplo que está aparecendo aqui do lado, ó, se você olhar, o passarinho filhotinho, ele tem algumas
peninhas aqui no peito que são muito iguais às peninhas do peito que o pai tem. Então essa parte ele herdou do pai. E ele tem, por exemplo, ali, a asinha dele aqui embaixo é igualzinha da mãe. Ele herdou da mãe. A gente tem isso, né, na nossa vida real, né? Eu tenho uma filha e a minha filha tem coisas que são a cara, o nariz, o olhinho, o sorriso. Parece mais comigo. Sei lá, a orelha, a sobrancelha, o tipo de cabelo parece mais com a da minha mulher. Ela herdou essas características minhas e da minha mulher. Então, a gente diz que o filhote herdou essas características. E essas características vêm dos pais. Só que ele não herda somente características. Ele pode herdar comportamentos também. Por exemplo, esse passarinho aqui, ele pode, sei lá, ciscar, né? Cavar o buraquinho muito parecido com o do pai. Fazer do jeito que o pai faz. Ele herdou esse comportamento do pai também. Vou dar um exemplo da minha filha. A minha filha, na hora de dormir, ela tem um comportamento igual ao meu, que é ficar coçando a cabeça, assim, devagarinho e tal. Ou seja, foi um comportamento que ela herdou de mim. Ficou claro isso, né? Então, na programação, quando a gente fala herdou, a gente está falando de características e comportamentos. Ou seja, um filho herda coisas e comportamentos, né? Funcionalidades e características dos seus pais. Guarda isso na sua cabeça que fica muito mais fácil. Então, sempre que você falar de herança, lembra de pai e filho, né? Os pais e o filho, o passarinho que herdou coisa, né? dos papais. Vai ficar muito mais fácil para sua cabeça. E outra coisa muito importante, que aí vem a especialização que a gente vai ver mais para frente. Por quê? Não precisa herdar tudo, tem que ser igual. O olho da filha do Guanabara é exatamente igual. Não, cara. Pode ter algumas mudançazinhas, algumas características podem ser mudadas. Ela pode acrescentar outras características que eu não tenho, nem que a minha mulher tem. Assim como ela pode herdar comportamentos meus, como por exemplo, antes de dormir ela coçar a cabecinha, mas ela pode criar outras características e outros comportamentos. Tá dando pra entender? Então, assim, o filho, ele não é obrigado a só herdar coisas dos pais. Ele pode herdar coisas dos pais, mas ele pode também herdar características e comportamentos e fazer alterações, criar comportamentos novos, criar características novas. Essa que é a beleza da herança. Isso eu tô falando na vida real. E na programação é exatamente a mesma coisa. Tá ficando fácil? Tá ficando claro? Se precisar, assiste essa parte mais de uma vez para ficar tudo claro na sua cabeça. Talvez você esteja, sei lá, assistindo essa aula aí no celular, ou estava conversando com alguém, não prestou bem atenção. Cara, isso aqui que eu acabei de falar, né, todo esse iniciozinho, é muito importante. Então, qualquer coisa, volta pro iniciozinho da explicação de herança, vai nos capítulos aqui do vídeo, porque isso é essencial. E agora que você já entendeu tudo, se precisar pausa, faz suas anotações, vamos dar uma olhada aqui com mais espaço, né, pra gente não ficar espremidinho ali na tela. Eu tenho ali, ó, representado a mamãe e o filhote. Tem o papai também, mas eu vou botar aqui só a mamãe e o filhote. Tecnicamente, na prática, nos diagramas de classe, a gente vai representar a herança dessa maneira que aconteceu aqui, ó. É uma setinha para cima, é uma setinha com um triângulo vazado, exatamente como tá ali. Então, sempre que você olhar um diagrama de classes, a gente vai ver, né, vai ter uns desafios aí para até botar em prática diagramas de classe. Sempre que você olhar essa setinha branca que tá aqui, né, pode ser de outras cores, dependendo do diagrama, você vai lembrar que isso é uma herança. Então, sempre que você for desenhar, também fale assim. É uma linha fechada e um triângulozinho aberto. A setinha, ela é vazada. Não pinta ela, não. Dentro de uma herança, a classe que está acima, a gente vai chamar de superclasse. Que dá até para botar outros nomes, mas já você anota. E a classe que está embaixo, a gente vai chamar de subclasse. Então, a subclasse, ela herda coisas da superclasse, certo? É o que estava lá na definição. Como eu disse, a superclasse pode ter outros nomes, como, por exemplo, classe base, ancestral ou classe mãe. Eu já usei esses termos algumas vezes. Então, se eu falar assim, a classe base eu não tinha usado. A classe base tem tais atributos. Classe base é a classe mãe, é a superclasse, é o ancestral. E a subclasse também tem os seus nomes, que é classe derivada, classe descendente ou classe filha. Então, se eu falar de derivada, descendente ou filha, ou subclasse, a gente está falando da classe de baixo numa herança. Depois, quando a gente for na parte 2 de herança, que vai ficar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que nem todas as classes são só superclasses ou só subclasses. Tem algumas classificações para se fazer. Mas é sempre assim, você vai classificar pela setinha. Para essa setinha que está desenhada aí, passarinho mamãe é a superclasse e o passarinho filhote é a subclasse. Mas nada impede de que a subclasse, que é o filhotinho, também seja a superclasse de outras classes, tá?
Se ficou confuso, relaxa que a gente vai ver isso lá pra frente. A gente vai ver sobre classe folha, classe raiz, a gente vai falar sobre, né? Enfim, a gente vai ter outros termos aí pra aprender, mas por enquanto vamos nesse basicão aqui. E o mecanismo de herança também tem um outro nome, que é a generalização. E outra coisa importante pra você anotar, que herança é um relacionamento do tipo é ou seja, o passarinho de baixo é um pássaro como o pássaro de cima. Beleza? O filho é um objeto da mesma característica e comportamento da mãe, que é a superclasse. Então, cara, anota, isso é muito importante. Herança é um relacionamento do tipo é ou é também uma generalização. São nomezinhos que vão aparecendo em prova, em concurso, que às vezes enrola você, mas aí se você está anotando, você já está sabendo aí no curso em vídeo que esses termos são utilizados. E aí você vai falar assim, pô, Guanabara, então você vai fazer um código para passarinho? Não, eu vou fazer um código para você que vai ficar bem mais realista, vai ficar bem mais representando a realidade do desenvolvimento dos sistemas, que é um exemplo que eu vou criar aqui agora. Pensa comigo aqui, ó. Eu vou colocar 3 pessoas na tela aqui. E eles vão fazer parte de um sisteminha rapidinho aqui que a gente vai desenvolver. E essas pessoas vão ter suas características. O de cima é um jovem, é um aluno. O do meio é um professor. E a mocinha lá de baixo, ela é uma funcionária. Vamos imaginar que a gente está criando um sisteminha para cadastro de controle de escola. Tanto o aluno, quanto o professor, quanto a funcionária serão classes, né, que virarão objetos e eles têm atributos e métodos. Você viu isso até aqui. Essa daqui é a 7ª aula. Se você caiu de paraquedas, você tem outras 6 aulas para ver. Não adianta chegar aqui e achar que, eu não entendi só herança na faculdade. Então, você entendeu propriedade, método? Se você não entendeu, volta um pouquinho mais. Aqui, em cima da minha cabeça, a gente tem isso. A playlist completa, vai lá e assiste, porque a gente está, né, numa construção aqui. Eu vou colocar aqui algumas características e comportamentos do aluno. Então eu coloquei ali, ó, aluno tem nome, idade, o curso que ele faz e a turma. São características do aluno. E comportamento. O aluno faz aniversário e ele faz a matrícula. Coloquei só alguns, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre abstração, logo no próximo vídeo. Vou fazer a mesma coisa para o professor aqui. Para cadastrar um professor no meu sistema, o que eu vou precisar? Vou botar nome, idade, especialidade, nível. Especialidade, se ele é um professor de biologia, se ele é um professor de química. O nível dele, se ele é especialista, se ele já tem mestrado, se já tem doutorado, enfim. E ele também tem os métodos, que é fazer aniversário e dar aula, né? Coisas que o professor pode fazer. Fazer aniversário e dar aula. Você fala, pô, fazer aniversário? É porque no sistema, fazer aniversário vai fazer algumas coisas aí, sei lá. Enfim, é uma característica que o nosso sistema vai ter. E para funcionário, eu também vou botar características e comportamentos, né? Atributos e métodos. Nome, idade, cargo e setor. E coisas que ela pode fazer. Fazer aniversário e bater ponto. Se você, né, é uma pessoa inteligente, é um gafanhoto inteligente, você já viu que algumas coisas se repetem. Se você analisar as 3 classes que eu propus aqui do lado, até cheguei mais perto de mim aqui, existem coisas que se repetem. Por exemplo, todas as classes todas essas 3 pessoas aqui que eu vou chamar de classe, elas têm as características nome e idade, todas elas têm em comum, e elas também têm o método de fazer aniversário, né? É só você olhar o gráfico aqui do lado, tá tudo marcadinho. Então, essas partes que se repetem, eu não preciso ficar digitando 2 vezes, que o mecanismo de herança vai facilitar para mim. No meu sistema, qual é a melhor maneira de fazer? Eu poderia, no meu sistema, criar a classe aluno, classe funcionário, classe professor e colocar todos os atributos, todos os métodos, sem problema nenhum, vai funcionar. Agora, uma outra coisa que é mais inteligente é eu fazer o seguinte, eu crio uma classe, vamos usar genérica para a gente usar a palavra generalização, eu criei uma classe genérica chamada pessoa. Nessa classe pessoa, eu vou colocar tudo aquilo que eles têm em comum. Então, por exemplo, nome, idade e fazer aniversário foi para a pessoa, só você olhar ali na tela, né? Se você não está olhando para a tela, olha para a tela ali agora. Eu coloquei na minha classe pessoa, que é esse branquinho aí, parece um fantasminha, nome, idade e fazer aniversário, que são as coisas que eu deixei marcadas aqui perto de mim. E aí eu não preciso escrever, né, reescrever toda hora. Então eu posso tirar da parte das outras classes essas características e comportamentos que se repetem entre elas. Beleza? Então eu tirei o que se repete das classes principais e joguei tudo para essa minha classe genérica que eu chamei. Só que não adianta só jogar. Eu tenho que fazer uma relação, eu tenho que criar uma relação entre eles. E a relação que a gente está aprendendo nessa aula é a relação de herança. Então eu vou pegar essas 3 classes de baixo, vou reorganizar, né, hierarquicamente, e vou dizer, olha só, olhando, linhas brancas com um triângulozinho vazado, herança. Eu digo que aluno, professor e funcionário herdam características e comportamentos da classe pessoa. E lembra que herança é um relacionamento do tipo E1. Então vamos ler, ó. Todos que estão embaixo é uma relação do tipo E1. Aluno
é uma pessoa, professor é uma pessoa, funcionário é uma pessoa, ou seja, todos os que estão embaixo é da relação do tipo é um do que está superior, beleza? Então todos que estão embaixo vão herdar, vão ganhar automaticamente todas as características e comportamentos do que está em cima, ou seja, o aluno ele vai ter nome, vai ter idade, vai fazer aniversário também. Se eu criar essa relação, a gente vai ver como faz isso no código. O professor também, além de especialidade e nível, dá uma olhada aí na tela, e de dar aula, ele também vai ter nome, idade e fazer aniversário. Isso porque o mecanismo de herança me permite isso, me dá esse benefício. Toda linguagem orientada a objeto vai ter um mecanismo de herança implementado. E como eu disse muitas vezes anteriormente, essa classe de cima é o que a gente diz que é uma generalização. E as classes de baixo é o que a gente diz como especialização. Por isso que a gente colocou lá. A classe de cima é a classe generalizada e a classe de baixo é a classe especializada. Superclasse, subclasse, geral, especializada, enfim, vários nomes, e você viu isso anteriormente. Ficou clara essa teoria? Ficou claro tudo isso que eu mostrei aqui para você? Precisa tirar um print? Tira um print, bota no seu caderno isso daqui. Só que a pergunta que não quer calar é: tá bom, Guanabara, entendi, mas como é que eu faço isso em Python? E é exatamente isso que vai acontecer agora na parte prática da sua aula. Então, ó, já estou aqui no meu Windows, vou abrir o meu PyCharm para a gente poder fazer os exercícios. Lembra de deixar tudo organizadinho para depois você não perder os arquivos, né? Não faz o exercício um por cima do outro. Gera arquivos separadinhos, tudo bonitinho, tudo organizado, fica mais fácil. Aqui a gente tem, ó, os nossos exercícios que a gente fez até aqui. A gente tem os nossos desafios, como eu disse, ó, no vídeo anterior, né? Nos vídeos anteriores a gente fez o desafio 16 até o desafio 22, né? Depois a gente vai ter o 23, 24, 25. Os desafios, a próxima bateria de desafios vai vir depois da aula de abstração, tá? A gente vai ter essa aula de herança, depois a aula de abstração, e depois nós vamos ter 5 desafios, tá? Então, é assim que vai funcionar. E a gente tem a parte de Rich aqui, que, né, você deve ter visto o vídeo aí na playlist, a biblioteca Rich, que a gente vai utilizar aqui também durante os desafios. Durante os exercícios eu vou tentar não usar tanto, tá? Eu vou mostrar aqui agora como a gente cria o próximo exercício. Vamos criar o exercício 004 aqui, ó. Então, botão direito, nova, vamos criar uma pasta aqui, um diretório, e vamos colocar exercício 004. E dentro do exercício 004, eu vou criar um arquivo, um Python file, chamado exercício 004. Já a gente vai aprender a organizar melhor esses arquivos, tá? Então, beleza, já está criado lá o exercício 004, que é o que a gente vai fazer exatamente agora aqui no mecanismo de herança. Basicamente, o que eu vou fazer? Exatamente aquele diagrama que a gente fez anteriormente, que eu pedi para você tirar o print, só que em forma de código. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar a classe pessoa, certo? Essa classe pessoa vai ter um método init, que é o construtor, e aí nós vamos ter os seguintes atributos, ó, self.nome e self.idade, certo? São as características aqui, são os atributos que a gente colocou aqui como comuns a todas as pessoas, ao aluno, ao professor e ao funcionário. Então eu vou criar aqui um construtor, que eu vou criar o nome e a idade, e vou jogar esse nome e idade nos meus atributos internos, certo? Eu posso botar N e I aqui sem problema nenhum. Se eu não informar o nome vai ser vazio. Se eu não informar a idade vai ser 0. Coloquei aqui os atributos padrões, né? Não é obrigatório, mas coloquei aqui para simplificar. Também vou criar o meu método, que é fazer aniversário. O fazer aniversário é simples. Quando a pessoa faz aniversário, o que ela faz? Ela ganha um ano a mais na idade, não é isso? Então, self-idade recebe self-idade mais um, ou seja, eu pego mais um ano e coloco para ele. Se eu quiser simplificar isso, eu posso tirar isso tudo aqui, ó, e botar mais igual a 1. Você viu isso lá no módulo 1 de Python, se eu não me engano. Então, funciona também. Agora nós vamos fazer o seguinte, também vou criar a classe aluno, vou botar um PS aqui só para não dar problema, e vou criar a classe professor e vou criar a classe funcionário. Lembrando, é interessante você colocar o nome da classe com a primeira letra maiúscula, tá? Então eu tenho essas 4 classes, né? A classe pessoa, a classe aluno, a classe professor e a classe funcionário. Só que nesse momento que eu estou fazendo aqui, todas elas estão soltas, não tem a relação de herança. Para eu fazer a relação de herança no Python, é muito simples. É só fazer isso aqui, ó. Aluno não é uma pessoa? Então, entre parênteses aqui do lado da palavra aluno, pessoa. Professor também não é uma pessoa? Então, pessoa. Funcionário também não é uma pessoa? Pessoa. Com isso, eu estou dizendo que essas 3 classes aqui são subclasses da classe pessoa. Ou seja, se eu criar um aluno, ele automaticamente vai ter nome e idade, porque a classe mãe, a superclasse pessoa, tem essas características. Vou fazer o seguinte aqui, vou criar os meus métodos construtores aqui. Tem uma coisa importante para falar para você nesses casos aqui. Vou criar para todos eles, tá? Também vou criar aqui, tá?
Seguinte, quando eu tenho a minha inicialização, o mais comum é o seguinte, se você olhar lá no diagrama, o aluno, ele tem as seguintes características. Ele tem a característica adicional, que é curso, deixa vazio aqui por enquanto, e também turma, vou botar self na frente, né? São os atributos, né, dessa classe. Ele também tem um método chamado fazer matrícula. Depois eu escrevo o código. Professor, ele vai ter os atributos especialidade e também nível. E ele vai ter também um método que a gente definiu lá, que é o dar aula. E por fim, o funcionário, ele vai ter os atributos cargo e setor e o método bater ponto. Beleza? Então aqui, ó, a gente já criou o esqueleto básico. Ainda tá faltando coisa, tá? Então olha, eu tenho a classe pessoa. Normalmente, depois de uma classe, entre uma classe e outra, a gente vai ver como separar, mas entre uma classe e outra eu vou botar 2 linhas vazias, tá? Só para organizar melhor. Então eu tenho a classe pessoa, que tem os atributos nome e idade. Eu tenho o método fazer aniversário, que todos vão herdar, né? O aluno, o professor e o funcionário. O aluno, além de herdar nome e idade, ele vai ter curso e turma e o método fazer matrícula. O professor, além de ter nome e idade, especialidade e nível e dar aula, o método dar aula. E o funcionário também vai ter, além de nome e idade, cargo e setor e vai ter o bater ponto, certo? Então, olha esse código aqui, faz na sua casa antes de continuar nesse momento, ainda falta um pouquinho, mas faz na sua casa e olha no diagrama. Eu vou pedir até um favor aqui pro editor para ele colocar, ó, pessoa, olha o diagrama que tá aparecendo aí na tela. Pessoa é a superclasse, aluno é subclasse de pessoa. Como é que eu sei que aluno é subclasse de pessoa? Tá lá, aluno e entre parênteses pessoa, né? Ele tá dizendo que aluno herda tudo que pessoa tem. Professor também herda tudo que pessoa tem. Funcionário também herda tudo que pessoa tem. Beleza? Outra coisa importante é o seguinte, tá dando um errinho aqui. Todos os inits, ó, esse init aqui da pessoa tá tudo bem, mas esse init aqui do aluno, que é filho de pessoa, tá dando um errinho aqui. Se você passar o mouse em cima, o próprio PyCharm vai te dizer, olha só, adicionar o superclass call. O que é o superclass call? É o seguinte comando, ó, super.init. O que é isso? Toda vez que eu tenho um filho, né, aluno é filho de pessoa, eu tenho que colocar esse comando. Super, que é superclasse, vai lá na superclasse e executa o init dela. Ou seja, quando eu boto esse comando, eu não gosto muito disso não, mas enfim, é a regra do Python. Ele vai lá, executa o init daqui do pai, certo? No caso da mãe, né, para usar o termo certo. Só que o init da mãe, ele precisa passar nome e idade. Então vou colocar aqui nome e idade também. Vou fazer a mesma coisa. Aqui eu também tenho que receber nome e tenho que receber idade. Além de nome e idade, eu também tenho que receber curso e turma. Aqui eu vou botar curso e turma. Ou seja, olha só, na hora que eu criar um aluno, eu vou ter que receber o nome dele, a idade dele, o curso dele e a turma dele. Beleza? O nome e a idade eu vou jogar pro init lá do pai, né, da superclasse, e o curso e a turma eu vou colocar nos atributos locais. Vou fazer a mesma coisa aqui para professor. Ó, eu vou mandar ele adicionar, ou digita, é só digitar, né? Aqui eu também tenho nome e idade, e aqui eu recebo nome, idade, especialidade e nível. Você não entendeu? Na hora que você botar para funcionar, você vai entender melhor. Vai acompanhando, não desiste de mim não. Aqui mais uma vez, vou mandar ele adicionar a referência do super, nome e idade, e aqui eu vou pedir nome, idade, cargo e setor. Beleza? Tá feito aqui. Depois eu vou escrever os métodos aqui bem genericões, mas vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu tenho mais ou menos a estrutura montada. Eu idealizei. Isso daqui que você tá vendo é exatamente o desenvolvimento desse diagrama que o editor tá colocando aqui do lado. Agora vamos fazer um teste. Olha só. Eu vou chamar de A1, que vai ser um aluno. Para fazer um aluno, eu tenho que dizer o nome, a idade, o curso e a turma. O nome vai ser José, a idade vai ser 17 anos, o curso vai ser informática e a turma vai ser T01, beleza? Com isso, eu vou criar um objeto chamado A1, que é da classe aluno. Essa parte aqui de criar um objeto a gente viu nas aulas anteriores, né? Então assiste às aulas anteriores. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um inspect. Você pode fazer assim, ó, que se você está fazendo pelo celular, print a1.dict. A gente já viu isso, né? Vou executar para você ver o que ele faz. Tá vendo? Ó? Então eu tenho lá, ó, na hora que eu mando o a1.dict, ele vai mostrar o nome é José, a idade é 17, o curso é informática, a turma é T01, tá? Dá para fazer isso aqui se você está usando o celular ou se está usando o editor, né, online. Agora, se você está no computador, que é o melhor dos mundos, você vai colocar aqui, ó, inspect, usando a biblioteca rich, né? Então você vai ter que vir aqui em cima e adicionar uma referência pro inspect. Então eu vou botar aqui, ó, from rich, não funciona isso no celular, tá? Import, o print e inspect, certo? Tô carregando esse daqui. Por quê? O inspect, ele vai te dar isso daqui, ó. Olha só, eu tenho a característica do meu aluno, né? Ah, tá, eu tô mandando mostrar o inspect do dict, não quero. Eu quero um inspect somente
do A1, tá? Inspect A1. Deixa eu executar, perdão. Tá lá, ó. Eu tenho o meu aluno, que é da classe aluno, certo? Então mandei inspecionar o A1. Ele está dizendo que o A1 é da classe aluno, ele é um objeto, ele tem o curso informática, ele tem a idade 17, ele tem o nome José e ele tem a turma T01, beleza? Se você quiser ver os métodos, pode botar assim, ó, methods true, que ele vai ver os métodos também. Olha lá, ele é do curso, a idade, o nome, a turma, ele tem o método fazer aniversário, ele tem o método fazer matrícula, certo? Então presta atenção aqui, ó. Ele está dizendo que o meu aluno, ele tem curso, idade, nome, turma. Só que o que eu fiz foi, aluno, ele tinha como atributos internos só curso e turma. De onde veio a idade e o nome? A idade e o nome vieram do pai, né? Vieram da superclasse, da mãe, que é a classe pessoa, certo? Se eu não colocasse a classe pessoa aqui, ó, o aluno não teria as características e comportamentos da pessoa. Automaticamente, como aluno é uma pessoa e pessoa tem nome e idade, automaticamente aluno também tem nome e idade. Como aluno é uma pessoa, também faz aniversário. Então fazer aniversário, né, faz parte. Então, por exemplo, antes do inspect, se eu mandar o aluno fazer aniversário, presta atenção aqui, ó, ele está com 17 anos. Se eu mandar A1 ponto fazer aniversário, ó, na hora que eu executo, ele já tá com 18, ó. Porque antes de inspecionar aqui, eu mandei ele fazer aniversário. E o fazer aniversário vai pegar o quê? A idade dele, que era 17, jogar mais um e deixar registrado. Beleza? Então ele consegue mexer com isso daí. Eu consigo também, além de um aluno, ter um professor. Então eu vou botar lá, ó, P1 vai ser um professor. E para ser um professor, eu tenho que informar nome, idade, especialidade e nível. Então vai ser o professor Samuel. Inclusive, um grande abraço pro professor Samuel de Biologia. Ele vai ter a idade, botar lá 37. Samuel, não sei se você tem 37. A especialidade Biologia e o nível ele é mestre, mestrado. Se eu mandar, ó, inspect de P1, ele vai mostrar, ó, também. Eu tenho aluno, tem tudo isso, e eu tenho professor, ó, professor que é o Samuel. Eu tenho. Ah, tá, ele tá vazio aqui por quê? Calma aí. Ó, deu erro por simples. Também vai dar no funcionário. Eu esqueci de botar a especialidade aqui. Ó, e esqueci de botar o nível aqui. E também esqueci no funcionário também. O cargo e o setor. Por isso que ficou vazio. Agora eu vou executar, tá tudo resolvido. Ó, o professor é o professor Samuel, de Biologia, 37 anos, e ele é mestre, certo? Dá para eu fazer também mostrando os métodos pro Samuel, tá vendo? Ele pode dar aula e pode fazer aniversário, mesma coisa, 37 anos. Se eu colocar aqui, ó, se eu errar, botar aqui A1 ponto fazer aniversário. Eu não tô fazendo o Samuel fazer aniversário, eu tô fazendo o aluno, que eu esqueci o nome dele, calma aí, deixa eu mostrar. Eu tô fazendo o José fazer aniversário. Então, se eu botar A1 fazer aniversário, o José vai fazer mais um aniversário, ó. Ele tinha 17, foi para 18, ó. Samuel continuou com 37 e provavelmente, ó, o José foi para 18. Ele tinha 17. Ah, tá. É porque eu inspecionei ele antes. Nesse exato momento, ele tá com 19, tá? Porque, na verdade, eu dei um inspect antes. Ele fez aniversário depois. Então, aqui, ó, se eu botar P1, quem vai fazer o aniversário é o Samuel. Ó, agora o Samuel, que tinha 37, tá com 38 anos. Isso tudo eu consigo, por exemplo, aqui esses peças aqui, né, que eu deixei. Por exemplo, dar aula, ó, o aluno fazer aniversário, o aluno fazer matrícula. Vou botar aqui, ó. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Print, formatado, né? O aluno, vou botar aqui o nome do aluno, self.nome, acabou de fazer matrícula. Poder simples, tá? Dá para você elaborar mais isso daqui, né? Porque é um exercício basicão simples. Para professor, o dar aula, vou botar aqui print, formatado, professor self.nome começou a dar aula. E eu bater ponto aqui, ó, print, formatado, vou botar o nome do funcionário, vendo? São características dele. Acabou de bater ponto. Então, olha só, lembrando, aquelas características que a gente viu. O aluno, ele é uma pessoa. Então ele faz aniversário, mas ele criou seus próprios métodos. Ele tem um método que é fazer matrícula, né? O pai dele, a mãe dele, né, a superclasse, não faz matrícula, mas ele faz. São coisas novas. O filho herda coisas das mães, né, da classe mãe, mas também pode criar suas próprias características, como curso e turma, e ter seus próprios comportamentos, como fazer matrícula. Por exemplo, professor não pode fazer matrícula. Funcionário não pode fazer matrícula, né? Assim como funcionário não pode dar aula. Aluno não pode dar aula, porque são características específicas de professor, certo? Então eu consigo montar isso daqui. Vou criar também um funcionário, vou botar aqui também, além de fazer aniversário, para o A1 fazer matrícula e vou fazer aqui para o professor P1 dar aula. Ó, na hora que eu executo, ele cria um aluno, o aluno
Cadê? Tá aqui, ó. José acabou de fazer matrícula. Tenho aqui também o professor Samuel começou a dar aula. E tenho também... tenho também não, porque eu não fiz. Vou fazer o funcionário aqui agora. Meu funcionário, eu vou chamar de F1. É o meu primeiro funcionário. Vai ser um funcionário que vai ser a Cláudia. Ela tem 12 anos. Funcionário com 12 anos. 27 anos. O cargo dela é secretária escolar, né? Aquela que faz a matrícula. E o setor dela é secretaria. Beleza. Eu consigo fazer também a funcionária que tem 27 anos fazer aniversário na hora que eu quiser. E ela também pode, como método, também bater ponto, certo? E também posso dar um inspect nela, na funcionária, e os métodos também verdadeiro. Se você não quiser inspecionar todos, né? Aparecer todos, ficar meio bagunçado, você pode botar uma hashtag na frente para ele ignorar, né? E deixar só um inspect que vale a pena, né? Que você está testando no momento. Então, olha aqui, ó. O José acabou de fazer a matrícula, depois o professor Manuel começou a dar aula e depois a funcionária Cláudia acabou de bater ponto, certo? A funcionária Cláudia, ela é secretária, né? Tem 28 anos, né? Era 27, mas fez aniversário. Ela se chama Cláudia, trabalha na secretaria. Ela pode bater ponto e fazer aniversário. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu método principal, certo? Depois a gente vai dar uma organizadinha nele. Isso aqui é o teste, é o fazer valer. E aqui é todo o planejamento das classes. Eu tenho a classe pessoa, eu tenho a classe aluno, eu tenho a classe professor e eu tenho a classe funcionário. Sendo que aluno, professor e funcionário é um relacionamento do tipo funcionário é uma pessoa, professor é uma pessoa e aluno é uma pessoa. Isso porque eu tenho os parênteses aqui, que significa herança. Deu para entender? Faz na sua casa. Beleza? Agora você sabe fazer isso em Python. Só que ficou um arquivo muito grande, ficou grandão. E o que eu vou te recomendar é dividir para organizar. Lembra que uma das características da herança é a organização do código? Então, dá pra gente dividir as coisas para organizar. Eu não preciso manter tudo num arquivão só de Python. Eu consigo pegar e separar. Botar cada classe num arquivo, né? Ou então todas as classes num arquivo separado. Enfim, dá para você colocar sim, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Você sabe o quanto é importante para um produtor de conteúdo que tem um canal no YouTube ter você como inscrito no canal e habilitar o sininho de notificação para você saber quando sair vídeo novo. Só que às vezes a plataforma do YouTube não te mostra tudo aquilo que acabou de sair no canal. E é por isso que a gente criou um canal de distribuição no Telegram. E você pode acessar agora mesmo t.me/cursoemvídeo, pode se inscrever no nosso canal, inclusive tem outros canais tentando se fazer passar pela gente. O único válido é esse daqui. E pode ficar tranquilo, ficar tranquila. A gente não fica enchendo vocês de mensagem e sempre que a gente lança uma coisa interessante no canal, eu te aviso por lá. Faça parte você também do nosso canal do Telegram. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse exercício 4 e vou duplicar. Ó. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser exercício 005. Ó, ele já criou lá o exercício 005 com todos esses arquivos. Vou fechar tudo, ó, fecha tudo e abre aqui no exercício 005. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar. Eu vou fazer a maneira mais simples e depois a maneira um pouquinho mais complexa. Eu vou renomear ele, aqui ó, rename, botão direito, rename. Vou chamar ele de underline, underline, main, underline, underline, certo? Eu vou ter o meu código principal aqui. No meu código principal, além do código principal, ó, vou criar dentro da mesma pasta um novo Python file chamado classes. Vou chamar de classes x005. As classes do exercício 005. E o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar todas as classes, ó, daqui da classe pessoa até o finalzinho da classe funcionário, certo? Vou tirar, ó, Ctrl+X, cuidado para não fazer besteira, Ctrl+X e logo em seguida, para não perder, você vem aqui e Ctrl+V, certo? Eu botei todas as classes aqui dentro. Ou seja, a parte do meu arquivo principal ficou aqui e a parte das minhas classes ficou aqui. Só que, se você for lá no main, tá dando erro, ó, não tem aluno, não tem professor, não tem funcionário, não tem nada. Por quê? Eu tenho que fazer aqui, ó, from classes do exercício 005, import aluno, professor e funcionário, certo? Então, eu vou lá na classe e eu importo aluno, professor e funcionário. Se eu executar, ó, tá funcionando do mesmo jeito, ó. José acabou de fazer matrícula, Samuel começou a aula, Cláudia acabou de bater ponto, se eu quiser eu posso tirar um inspect. O inspect é bom para testar, né, para você ver o que tá dentro da variável, mas depois não faz sentido, né, eu ter ele no resultado final. É aqui, ó, José. Eu tenho um aluno, José, que acabou de se matricular, um professor, Samuel, que começou a dar aula, e uma funcionária, Cláudia, que acabou de bater ponto. Beleza? Tudo isso com esse código aqui, que agora ficou mais fácil, ó. Eu tenho aqui essas chamadas aqui e as classes ficaram separadas. Beleza? Essa é a maneira mais simples
simplesona de fazer. Dá também, ó, vou fechar todos os arquivos. Não esquece de fechar os arquivos para não ficar bagunçado. Vou selecionar aqui o exercício 005, Ctrl C, Ctrl V, vou criar o exercício 006. Só dupliquei, tá? E aí aqui, além do main, eu não vou ter mais esse classe 005, pode deixar ele aqui ainda, não apaga. Eu vou criar novo Python file, vou criar o arquivo pessoa, tudo em minúsculo, tá? Vou criar o arquivo Python file aluno, também vou criar o arquivo professor, também vou criar o arquivo funcionário, certo? Então, eu tenho agora aqui, além do meu main, que é o meu arquivo principal, eu vou ter aluno, vou ter funcionário, professor e pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa classe e vou pegar a classe pessoa, pegar o código de pessoa, Ctrl X, e vou jogar aqui dentro de pessoa. Cadê? Pessoa tá aqui. Ó, joguei pessoa aqui dentro. Também vou pegar a classe aluno, ó, Ctrl X, vou jogar aqui dentro de aluno, com uma pequena alteração, ó, Ctrl V. Como não tem pessoa aqui, vem aqui, ó, from pessoa, import pessoa. Lembrando, ó, maiúsculo e minúsculo, tá? Aqui pessoa minúsculo é o nome do arquivo e aqui pessoa P maiúsculo é o nome da classe, certo? Também vou fazer a mesma coisa para... Opa, o fazer matrícula não foi, ó. Deixa eu tirar esse fazer matrícula daqui e jogar dentro de aluno. Ficou faltando. Beleza. Organiza aí para ficar tudo bonitinho. Também vou pegar a classe professor e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar todo o código do professor, vou tirar daqui, vou jogar aqui, ó, from pessoa, import pessoa, porque eu também vou precisar, né? Porque professor é uma pessoa, é herança, né? Então tem que importar. E também tem o funcionário. Vou vir aqui nas classes, vou pegar o código de funcionário, tiro daqui e jogo para dentro de funcionário. From pessoas, import pessoa e também tá lá, funcionário. Eu gosto disso, para esse projeto pequenininho, não fez sentido fazer tanta coisa assim. E esse arquivo classe aqui, ó, a gente já pode remover ele. Ó. Posso apertar aqui e delete. Eu não posso deletar ainda, porque olha só, eu preciso vir aqui no main, esse import aqui não vai funcionar mais, né? Eu vou ter que tirar essa daqui e vou ter que importar, já que eu quero aluno, professor e funcionário nesse exercício, from aluno, import aluno, from professor, import professor e from funcionário, import funcionário. Certo? Agora sim eu posso deletar esse classe 5 aqui. Safe delete, ok, beleza. Agora eu posso executar, ó, vou deixar o main aberto, né? Aqui em cima, current file, e vou dar play. Funcionou? Ainda não, calma aí. A1 fazer matrícula, deu erro fazer matrícula. Tá algum problema no aluno aqui. Ah, tá. É porque quando eu colei, ó, viu? Eu falei pra você olhar direitinho e não olhei o meu. Vou voltar aqui a indentação. Eu usei o Shift Delete para ele ficar certinho aqui na indentação, né? Lembrando que Python sem indentação não é Python. Vou voltar aqui pro main, vou mandar executar. E tá lá, ó. José acabou de fazer matrícula, professor Samuel começou a dar aula, Cláudia acabou de bater ponto, certo? Tá funcionando. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso aqui. A gente separou as classes, a gente tem o main e a gente tem as classes. Vou botar um exemplo aqui da divisão que a gente fez, ó. A gente tem o arquivo main.py. O arquivo main.py, se eu precisar de um aluno, ele vai carregar a classe aluno.py e dentro da classe aluno.py eu tenho também o arquivo pessoa.py que tem a classe pessoa, certo? E o main também vai chamar professor e também vai chamar funcionário. Tranquilo? É basicamente essa arquitetura aqui que a gente criou, organizacional. Tranquilo? Então, olha só, eu não gosto muito dessa organização para projetos pequenos, mas para projetos grandes, isso daqui ajuda demais. Inclusive, tem a possibilidade até de pegar todas essas classes e jogar dentro de uma pasta para poder, né, organizar os módulos, tá? Outra coisa importante, quando o projeto é grande, o meu main.py, esse nome de arquivo é o nome padrão, tá? É underline, underline, main.py. Tem gente que, né, o certo de fazer seria isso daqui, ó. A gente não vai fazer muito, não. A gente vai fazer def main, a gente vai querer colocar tudo isso aqui dentro de um método chamado main. Isso aqui vai ter que tudo entrar, tá? Ó, aqui, ó, tudo indentado para dentro. Então tem um método main. Só que tem um problema. Se eu executar aqui, ele agora parou de fazer tudo. E aí eu vou ter que fazer um if lá embaixo, ó. Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Se underline, underline, name for igual a underline, underline, entre aspas, main, ou seja, se o nome do arquivo for main, ele vai chamar o método main, certo? Isso daqui é, quando você tem módulos muito grandes, o arquivo underline, underline, main, né, o código tem que estar dentro de uma função, tá? Então, eu tenho lá, ó, o def main, que é uma função main, uma função normal, um método normal, né, não está dentro de classe, e esse if aqui de baixo simplesmente vai verificar. O nome do arquivo é underline, underline, main.py. Não precisa do ponto .py, tá? É só underline. O nome do arquivo é underline, underline, main. O nome do arquivo é underline, underline, main. Então, chama o main. Isso daqui é uma segurança para modularização, para programação modular com Python. E aí ele voltou a funcionar. Beleza? Então, olha só. A gente fez nessa aula o exercício 4, 5 e 6. O 4, sem modularização nenhuma.
tá? A classe, os objetos no mesmo arquivo. A gente vai até fazer isso de novo algumas vezes, sem problema nenhum, tá? Para arquivos pequenos, para projetos pequenos, tudo bem fazer como o exercício 4. O exercício 5, eu joguei a parte principal. Dá para fazer também aquele negocinho aqui, ó. Def main, jogar isso aqui para dentro, só para modularizar, tá? E aqui aquele if lá. Se, underline, name, for igual. 2 iguais, tá? Não esquece. Underline, main, 2 underline também, chama a função main. Aí vocês vão ver em vários livros aqui. Deixa eu executar só para ver se está funcionando. Tudo funcionando perfeitamente. Então, olha só. Então, a segunda maneira foi botando o principal separado e todas as classes unidas no mesmo código, certo? Lembrando que tem as importações lá em cima, né? Eu tenho que vir aqui em cima e importar as classes. E, por fim, o exercício 6, eu peguei a herança e levei ao extremo. Eu tenho o meu código principal, que são as chamadas, que está muito parecido com o outro, né? Só as importações aqui ficaram diferentes. Eu tenho a classe pessoa só num arquivo separado, tá vendo? Ficou pouquinho, mas quando você vai programando e a classe tá com muita coisa, essa é a maneira mais organizada de fazer. Tenho também a classe aluno, também com seu código, que é filho de pessoa, então eu tenho que importar aqui. Tenho também funcionário, que também é filho de pessoa, e tenho também professor, que também é filho de pessoa, cada um com seu código, né? Cada um importando pessoa, né? Já que tenho que utilizar aqui, fazendo a hierarquia e meu código principal aqui, chamando todo mundo. Fechou? Ufa, né? Cara, é muita coisa. Isso é só a introdução à herança. Espero que você tenha entendido. Espero que você pratique. Relaxa que a gente vai fazer exercícios mais pra frente, tá? Mas é muito importante a gente entender os pilares da maneira mais completa, mas ainda assim simplificada, como eu tentei trazer aqui nesse vídeo. Então não se esquece, ó, deixa o like, mostra para as pessoas, compartilha, fala, cara, olha só, orientação a objeto com esse cara aqui em Python, agora eu tô entendendo. Espero de verdade que eu tenha te ajudado. Fechou? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar sobre o segundo pilar, na verdade, né, que seria o primeiro, que seria abstração, né, para os livros, mas pra gente aqui, a abstração vai vir depois de herança. A gente ainda vai voltar a ter herança, tá? Essa aula aqui, se você voltar lá, é herança parte 1. A gente vai ter herança parte 2 aqui para ver alguns conceitos adicionais que ficaram faltando. Eu não quis colocar tudo nessa aula de herança completona não, que senão ia ficar muito grande, né? A gente, além de herança, a gente ainda viu um pouquinho de modularização, que foi o final do módulo 3, né? O mundo 3 falou um pouquinho sobre modularização. A gente ainda fez modularização aqui, organizou tudo bonitinho. Fizemos o main do módulo, né? Com underline, main, underline.py. Fizemos tudo organizado. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja fazendo aí na sua casa também. Assista esse vídeo mais de uma vez, mostra para as pessoas e faça o curso completo, porque ele tá muito caprichado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima, onde a gente vai falar sobre abstração. Tchau, tchau!